Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas neste 1º de maio de 2023. É feriado aqui no Brasil, mas a Bolsa em Nova York operou normalmente para o mercado de café e também para as outras commodities. Um dia mais tranquilo, depois daquela montanha-russa intensa na última semana, mas a gente precisa entender o que está no radar no mercado nesta semana. E para conversar com a gente sobre o mercado de café hoje, eu estou aqui com o Haroldo Bonfá. Haroldo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Virginia, um prazer estar aqui com você de novo e com seus ouvintes aí. Haroldo, vamos lá então. Um dia mais tranquilo lá em Nova York. Aqui no Brasil nós não tivemos mercado, mas pouca variação depois de uma semana muito agitada, né, Haroldo? Qual é a leitura que a gente faz dessa segunda-feira? E bom lembrar também que Londres ficou fechado Sim, hoje, né? verdade. Nós não temos dólar, não temos Londres, Nova York, então não ficou aí largado, como você já bem mencionou. Tem várias notícias aí que estão preocupando o mercado internacional, principalmente os compradores, e a gente pode dividir de. Primeiro, eles estão falando de uma possível crise de consumo. Com isso, seria assim a confirmação como se fala, da recessão, principalmente americana. Esses são sinais confusos, o pessoal ainda não confirmou nada disso, e com isso o mercado sobe e desce se você olhar por essa ótica. Por outra ótica, você tem aí problema de oferta, tanto oferta brasileira, colombiana, que tem embarcado números muito baixos em relação às suas médias históricas. E isso preocupa bastante o mercado internacional, os torradores, por quê? Porque sem café né, não tem como você atender a demanda, seja ela pequena ou grande, e com isso pressionou preços. Então, essa é a flutuação que a gente está vendo nesses momentos assim mais próximos. Né? Então, Haroldo, nós temos preocupações dessa vez dos dois lados do negócio, é isso? Tanto em relação É à exato, oferta para saber se vai conseguir atender uma demanda que a gente ainda nem conseguiu decifrar como é que vai funcionar, é isso? exatamente isso. No entanto, historicamente, nos últimos 40 anos, a demanda é crescente, ela varia de 1% a 2% ao ano. Isso tem um comportamento assim mundial, ou seja, em alguns países você pode ter algum problema pontual, mas o consumo mundial de café tem esse ritmo de crescimento, que é ótimo, que demonstra que o café tem assim um caminho firme pela frente. Né? E, Haroldo, quando a gente fala em oferta, estamos ficando muito de olho nos números de exportação do Brasil, né? Você estava até me falando antes da gente entrar aqui ao vivo que vai ser um indicador importante para o mercado. A gente tem um palpite de como é que deve vir esses embarques? Infelizmente, temos sim. Virgínia, amanhã, dia 2 de maio, devem sair os números da SESEX. Normalmente eles saem no dia primeiro, mas como devido ao feriado, deve sair amanhã, indicando aí números abaixo de 3 milhões de sacas. E o número da Secafé, que o mercado gosta mais, porque ele é muito mais detalhado, tem por país, enfim, destino, etc. Com isso, ele deve chegar também abaixo de 3 milhões. Eu estava vendo aqui nos meus apontamentos, você estava com 2,5 milhões até o dia 28 de abril. Né? Então, é um número assim, muito baixo, vamos supor que seja aí 2,8 milhões, e não é suficiente para atender essa demanda mundial, pressionando novamente preços para cima, se o mercado assim entender. E, Haroldo, a gente está falando de um mercado hoje lá em Nova York negociado aí 1,85 julho de 2023, né? Qual que é a análise que você faz desse preço? É um valor ok para todo esse cenário que nós estamos vivendo? Podia estar um pouquinho acima? O que você acha? Virginia, o problema desse número é que quando você vê o gráfico, ele forma um canal muito claro de baixa. E com a entrada de uma safra muito grande brasileira, em mais 2 meses, mais ou menos,
essa safra já vai estar sendo comercializada, né? Isso pressiona mais ainda a oferta brasileira. Ou seja, esse canal ele está levando a crer que esses números pode sim ter um repique, né? Mas ao menos que tenha algum efeito assim imediato, muito forte, infelizmente a gente deve ver números aí mais baixos, podendo chegar facilmente a 1,80, enfim, ou até mais baixo ainda. Exceto se tivermos aí, que nós já vamos daqui a pouco entrar, num regime climático. E é um regime climático, onde você vai ter que ver se vamos ter geada, se vai ter seca, como que vai ser a florada, e aí podemos reverter tudo isso novamente. Mas, infelizmente, agora é um número baixo e com tendência de queda, infelizmente. Então, Haroldo, assim, é aquilo que a gente fala todos os dias aqui, né? O produtor, então, precisa estar atento, fazer cálculo para não perder os patamares que nós já temos, né? Não só isso, Virginia, como, por exemplo, já passou aquele nível do 2,04 que tivemos há 2 semanas atrás, né? E quando todo mundo chegava até a falar em 2,50. Né? Então, o mercado é muito volátil, todo mundo tem que ficar muito atento a isso e também ao dólar. Né? Quer dizer, nós vamos aí fechando sexta-feira com um dólar abaixo de 5, tem bastante discussão se que número que deve ser, mas é consenso que será não níveis tão altos como aquele que estava no começo do ano, acima de 5,50. E com isso, de novo, essa composição de um dólar valorizado, uma bolsa de Nova York aí caindo nesse primeiro espaço, né? Isso realmente traz muita preocupação para o produtor brasileiro. E Haroldo, falando um pouquinho de safra, né? Tá chegando, tá todo mundo aí super ansioso. A colheita, eu acho que é, sem sombra de dúvidas, é a hora mais legal do nosso trabalho, quando a gente começa a ver essas energias aí sendo renovadas. Mas as informações que eu tenho por aqui, que tudo ainda muito tímido, um ritmo muito devagar ainda, né, Haroldo? Por aí também é essa informação que você tem? Sim, e preocupante, nós tem várias considerações, né? Novamente, temos problemas aí de mão de obra para atender toda essa demanda prevista. Você tem aí toda uma discussão de que momento que você deve colher, quer dizer, se a safra não está se mostrando uniforme, e isso é um problema para grandes produções, uma vez que você tem que escolher em que momento você vai começar a toda a sua equipe. E isso, essa não uniformidade gera frutos com maturações diferentes, tamanhos diferentes. Isso afeta muito não só a qualidade de bebida, como também a renda. Então, há necessidade, sim, agora de muita cautela, e quem puder fazer mais de uma passagem de colheita seria o ideal para aproveitar o melhor. E com isso, você ter melhor renda, não só na sua qualidade, como também no seu volume aí de negócios que você tem pela frente. E Haroldo, aquela pergunta de milhões, né? Eu sempre faço isso para vocês, vocês querem me matar, mas tem como tentar adivinhar como é que vai abrir esse mercado amanhã? Eu acho, Virginia, vai depender muito desse número que eu acabei de mencionar Tá. sobre o volume de exportação de abril que a CSEX deve lançar. Né? Londres ficou mais firme, uma vez que tem aí uma preocupação dessa. Fala-se muito que não tem mais café no Vietnã e que todo o café já está vendido ou comprometido, e o que é extremamente cedo. Se nós falarmos que nós estamos agora em maio e a próxima colheita só começa vietnamita em outubro, então tem um longo tempo pela frente pressionando preços do Robusta para cima. E ele tende a ajudar a puxar o Arábica para cima. Né? Então, assim, eu acho que ele deve caminhar de lado Nova York, aguardando essas notícias e ver com isso o desenvolvimento. E tomara que ele tenha aí
realmente aí uma reviravolta e ele consiga dar uma subida, mas está difícil. Ele vai precisar de muita negociação, muito esforço pela frente. Haroldo, muito obrigada pela disponibilidade de vir conversar com a gente aqui nesse 1º de maio. A gente vai conversar ainda, a safra está só começando e eu já deixo o convite aberto para a gente atualizar os números de estoques que nós fazemos todo começo de mês. A gente tenta atualizar isso para o nosso produtor e para a nossa audiência ainda essa semana. Combinado? Olha, que tenham todos aí um bom final de feriado, aproveitem muito e muito trabalho pela frente na semana curta aí que vai se iniciar. Um grande abraço, Virginia. Portanto, para você que esteve aqui com a gente, então, Haroldo Bonfá veio conversar um pouquinho sobre o mercado do café, um dia mais tranquilo, um dia mais parado, porque nós não temos, né, negociação aqui no Brasil. Bolsa de Londres também está fechada hoje, então Nova York ficou ali com ajuste técnico, recuou um pouquinho, negociação ali no julho 23, fechando o dia a 1,85, de acordo com o Haroldo, é um número que chama atenção porque a tendência ela é de baixa para as próximas semanas. Podem surgir algumas oportunidades por conta da volatilidade, mas o Haroldo repetiu aqui mais uma vez que a entrada da safra do Brasil deve por si só pressionar esse mercado. Nós temos também uma incerteza muito grande em relação à demanda do café, o que é. E na outra ponta, a gente tem um problema de oferta. Ainda não se sabe se a oferta de café a nível mundial que a gente tem vai ser suficiente para suprir essa demanda que também traz muita dúvida. Então, o cenário é ainda muito nebuloso, o produtor começa a focar aí para avançar com a colheita, já está atrasado em algumas áreas de produção do Brasil, o que traz muita preocupação, porque é problema de mão de obra. E a gente sabe que a colheita não pode demorar demais, assim como a condição climática precisa ajudar, porque a qualidade desse café do Brasil foi o que ajudou muitos e muitos produtores passarem por esses 3 anos de crise que a gente espera agora que está se encerrando e iniciando um novo ciclo com a safra de 2023. Bom, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já tem fechamento do mercado da soja para você, rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.